Você sabia que dá para ganhar dinheiro com aquele óleo de cozinha que muitas das vezes vai para o ralo da pia da sua casa? Vamos entender como a função do primeiro grau pode nos ajudar com essa pergunta. É muito importante não jogar esse óleo na pia ou nos ralos, uma vez que parte dele pode ficar grudado nas paredes das tubulações, causando entupimentos além de contaminar o solo e os rios. Algumas pessoas ou até mesmo empresas coletam óleo usado em padarias, hotéis, restaurantes, pastelarias, cozinhas industriais, supermercados, buffets, condomínios, enfim. Os pontos de coleta são os mais diversificados possíveis. A matéria-prima é recuperada para fazer tinta, sabão, asfalto e até combustível. E em sua casa, o que é feito com óleo de cozinha usado? Descartando o óleo usado corretamente, você pode, além de zelar pelo meio ambiente, ter ganho financeiro. Sendo assim, a matemática ela nos ajuda a estabelecer uma relação entre a quantidade de óleo armazenado para reciclagem e o valor pago pelas empresas por esse óleo. Pense no seguinte problema. Uma empresa que coleta óleo de cozinha usado, 20 litros de óleo custa R$ 27,00, 40 litros de óleo custa R$ 54,00 e 60 litros de óleo custa R$ 81,00. Quantos reais essa empresa paga em cada litro de óleo de cozinha usado? Chegou o seu momento. Pause o vídeo e tente resolver. Perceba que as variáveis envolvidas no problema são litros de óleo e valor em reais. Formamos assim os pares 20,27, 40,54 e 60,81. Esses pares de números são chamados pares ordenados, pois a sua ordem é significativa e podem ser representados no plano cartesiano. Observe que quanto maior a quantidade de óleo vendido, maior será a quantidade paga em reais. Percebemos também que a quantidade de óleo usado de 20 litros em 20 litros há uma correspondência com a quantia paga em reais, que possui também um padrão, de 27 em 27, ou seja, temos a mesma razão para cada correspondência dos pontos que determinam a reta. Dessa forma, se fizermos 27 dividido por 20, o valor é 1,35. 54 por 40 é igual a 1,35 e 81 por 60 a 1,35. Com isso, verificamos que o valor fixo que aparece nas razões como 1,35 é a quantidade paga pelas essas empresas por cada litro de óleo usado. Como podemos representar algebricamente a relação entre as variáveis quantidade de litros de óleo e o valor em reais? Se a gente escolher qualquer outro ponto sobre a reta, por exemplo, esse ponto aqui em que a quantidade de óleo é 25 litros. Basta fazer 25 vezes 1,35, que é igual a 33,75, com esse valor correspondendo à quantia paga em reais. Essa reta representa graficamente a relação entre os valores mencionados. Sendo assim, podemos concluir que, se L representa a quantidade de litros de óleo e V representa o valor pago por essas empresas por esse óleo, então a relação entre essas variáveis pode ser representada algebricamente por V igual a 1,35 vezes L. Por fim, quanto custa 120 litros de óleo? Utilizando essa expressão algébrica, podemos calcular o valor de qualquer quantidade de litro de óleo. E é por isso que 120 litros de óleo custará R$ 162,00. Na expressão V igual a 1,35 vezes L, a variável V depende da variável L, pois como vimos anteriormente, o valor a ser pago pelo óleo depende da quantidade de óleo. Além disso, formulamos uma regra que relaciona a quantidade de óleo e o valor pago, ou seja, temos o que chamamos de função, que relaciona essas duas variáveis. V, variável dependente, e L, variável independente. Diante disso, é importante lembrar que ao longo da história, diversos matemáticos se dedicaram ao estudo das funções, como o suíço Leonhard Euler. E uma entre essas diversas contribuições de Euler é a notação própria para funções,
que em nosso caso a variável dependente v é substituída por f de L. Na equação, f de L é igual a 1,35 vezes L. Ou seja, quando L for igual a 5, substituindo na equação, teremos que f de 5 é igual a 1,35 vezes 5, que é igual a 6,75. É também evidente que para cada valor de L há apenas um valor correspondente para f de L. Em geral, vamos denominar a função representada na forma f de x é igual a ax mais b, função do primeiro grau. Veja que no exemplo do problema apresentado anteriormente, a é igual a 1,35 e b é igual a 0. Nesse vídeo, estamos vendo duas formas de representar a função, por meio da representação algébrica e por meio da representação gráfica. O plano cartesiano é o ambiente onde o gráfico da função é construído, e que é determinado por dois segmentos orientados chamados de eixo x e eixo y. A partir da representação algébrica, podemos entender como se comporta o gráfico e vice-versa. Os termos a e b recebem nomes especiais. A é chamado de coeficiente angular. Quanto maior o valor de A, maior a inclinação da reta, ou seja, determina a inclinação da reta e, por consequência, se a reta é crescente ou decrescente. E B é o coeficiente linear e mostra a intersecção da reta com o eixo y. Como B é igual a 0, a reta passa pelo ponto onde y é igual a 0. Para finalizar, sugerimos que você dê uma conferida aí na sua região ou até mesmo na internet. Quanto estão pagando pelo litro de óleo usado? Ficamos por aqui e até a próxima.